Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Camila, Fernanda, Almir, Emílio, Helena, Jéssica, José, Luiz, Maurici. Maurici, boa tarde, Maurici. Nélida, Rafael Tugger, boa tarde, Rafael, Verônica, Vitor Dalcin. Saudações, Vitor. É muito bom ter a todos vocês aqui em mais um encontro do GIEMA SG da Arraca Paraná. Como de costume, eu vou pedir um minutinho de espera da parte de vocês, para que todas as pessoas que se inscreveram entrem em nossa sala virtual, tá bom? Rúbia, olá, bom ter você aqui. Pedro, Maria. Muito bem, então, mais uma vez, boa tarde. Este é o 7º webinar do GIEMA-SG, o Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Meio Ambiente, Fatores Sociais e Governança da Arraca Paraná. O tópico abordado hoje será crédito de carbono, uma solução em busca de uma economia net zero, ou net zero. E este tópico será abordado por nosso convidado, o Felipe Viana Lima, engenheiro agrícola pela Unicamp, com especialização no mercado financeiro pela Fundação Getúlio Vargas. O Felipe possui ampla experiência em derivativos e estruturação de mercado de capitais e atua há mais de um ano como diretor comercial da Carbonext, tendo profundo conhecimento em créditos de carbono. As instruções práticas são as mesmas de sempre, né? Durante a palestra, fiquem à vontade para enviar suas perguntas e comentários. Para tanto, utilizem o ícone Q&A, Question and Answer, que se encontra na parte inferior da tela do Zoom. Ao final da apresentação, o palestrante irá responder. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo deste webinar, o palestrante gentilmente poderá enviar respostas por e-mail. E aí nós da Câmara poderemos fazer esta intermediação, tá bom? É sempre importante agradecer e lembrar que este webinar é um patrocínio de Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e Grupo Servopa, na qualidade de patrocinadores másteres da Arraca Paraná, e também é uma realização dos patrocinadores do GIEMA SG, De Paoli Panassola, Grupo Elis, Gemi, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys e Roadmax Ambiental. A todas essas empresas, o nosso sincero agradecimento. E ainda agradecemos a Carbonext pelo apoio prestado para a realização deste webinar. Eu agora gostaria de passar a palavra a Cris Baluta, a coordenadora do GIEMA-SG aqui da Arraca Paraná e sócio-diretora da Roadmax Ambiental. Espero que todos tenham um excelente evento. Cris, a palavra é com você. Muito obrigada, boa tarde, a todos, muito obrigada pela presença, agradeço aí a equipe da Arraca, como sempre, o Augusto, a Marcela, sem eles a gente não consegue realizar mesmo, agradeço ao Felipe Viana da Carbonext, e com muito orgulho abro mais uma reunião do Grupo de Intercâmbio de Experiências do Meio Ambiente, Social e Governança da nossa Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente vai falar de um tema que é também grande, está totalmente envolvido na questão ESG, que é um dos pilares que a Câmara vem desenvolvendo, já tratamos desse assunto esse ano, mas sempre trazemos as questões aos nossos associados e participantes para que se mantenham atualizados, Então, hoje, com grande satisfação também, em especial a Roadmax, que acabou se tornando o business broker da Carbonext agora dentro dos últimos meses, fico bem feliz com isso, e tenho certeza que o Felipe vai conduzir essa reunião aí de forma magistral e esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham a respeito do tema, Obviamente, independente do mercado ser regulado ou voluntário, a gente observa que existem grandes possibilidades e possibilidades sérias
tanto técnica quanto financeiramente, né, viáveis, para que todos que tenham interesse pelo tema façam parte ou se tornem parte dele, né. Então, muito obrigado, eu passo a palavra direto ao Felipe, para que ele conduza o nosso webinar. Muito obrigada a todos. Prezados, super agradeço a apresentação, né, agradeço todos que estão aqui acompanhando, né, muito boa tarde aí para todos, e vai ser um prazer a gente contar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui dentro desse mundo de crédito de carbono, contar um pouquinho como o mercado tem se estruturado de fato, de uma maneira extremamente rápida e relevante, para que vocês possam estar atualizados dentro desse tema. Eu vou começar com uma apresentação simples, uma simples apresentação, para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio e depois a gente abre para perguntas, sem dúvida nenhuma, sobre qualquer tema relacionado. Então, seguindo agora com a apresentação, jogando rapidamente, a Carbonext hoje é uma das principais empresas que faz originação de crédito de carbono, né? Que faz, de fato, com que o crédito seja emitido. Mas a primeira pergunta que tem que seguir além de falar, obviamente, sobre o crédito de carbono, o que é um crédito de carbono? Né? O crédito de carbono representa, então, 1 tonelada de carbono equivalente que foi absorvida ou deixou de ser emitida na atmosfera. Então, a gente tem, dentro das possibilidades da gente gerar o crédito de carbono, a gente tem operações que a gente chama de carbon capture, que é, de fato, o sequestro de carbono, que pode ser feito de maneira mecânica por uma máquina ou na plantação, por exemplo, de árvores. A gente tem projetos de energias renováveis, que era o grande foco quando a gente tinha o protocolo de Kyoto lá atrás, que é para a gente possibilitar ter a transição energética, quer dizer, projetos de hidrelétrica, projetos de usinas solares, usinas eólicas. A gente tem projetos florestais, que é o foco aqui bastante da Carbonext, que é no desenvolvimento da preservação florestais de áreas que têm risco de desmatamento, entre outras frentes que foram todos estabelecidos aí dentro de conselhos da ONU, entre outras frentes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o que eu sempre gosto de falar é que crédito de carbono nada mais é do que uma adicionalidade que você tem que dar para projetos serem viabilizados dentro de uma transição energética. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo quando a gente fala das usinas solares, que há 10 anos atrás o custo para você ter esse tipo de desenvolvimento ele era caro, e você tinha a adicionalidade do crédito de carbono, de fato, para que você conseguisse ter uma receita adicional, para que os processos possam ser viabilizados e a gente possa ter uma larga escala, como que a gente já vê hoje em dia, de fato, com as energias renováveis ganhando bastante força. Dentro dessa frente, falando um pouquinho do que a Carbonext trabalha com bastante força, que eu acho que é extremamente relevante, principalmente quando a gente fala de Brasil e de desmatamento, que a gente tem esse desmatamento forte na Amazônia, são os projetos florestais, que se chamam de RED+, redução de emissão de degradamento, de degradação e desmatamento florestal. Nesse cenário aqui, a gente tem uma clara visão do que é o antes e depois de um projeto. Você pode ter o desmatamento ilegal, que vai gerar ou para agricultura ou para extração de madeira, mas que não deveria acontecer justamente por ser um desmatamento ilegal. E quando a gente passa a fazer a proteção da floresta, que tem o risco iminente de desmatamento, você passa a ter essa proteção, e essa proteção gerar uma renda, quer dizer, você pode, de fato, gerar recursos com a floresta em pé. Dentro desse cenário, o que a gente gosta sempre de trazer é qual é a relevância da floresta quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, hoje, quando a gente fala de floresta, 2,4 bilhões de toneladas de CO2 são absorvidas anualmente por florestas. E o carbono ele é emitido na atmosfera na ocorrência de desmatamento. A partir do momento que você corta uma árvore, você tem, de fato, a emissão dessa atmosfera, e 20% das emissões globais aí são oriundas do desmatamento. Quando a gente traz esse número para o Brasil, a gente está falando que aproximadamente 50% das emissões do país, né, do Brasil, são oriundos de mau uso do solo e desmatamento. Quer dizer, extremamente relevante a gente ter a preservação de floresta e, obviamente, gerando valor com isso. Nesse cenário, a gente tem um número que é bastante interessante, que a partir dos dados que a gente tem recentes, de 2020, a gente está falando, de 2021, a gente está falando que 17% da floresta já foi desmatada. A Amazônia hoje armazena em torno de 100 gigatoneladas de CO2,
o que equivale a 10 anos de queima constante, todo dia, de todas as fontes fósseis do planeta. Se a gente perder a mão e passar para 25% de desmatamento, a gente desencadeia um processo que a gente chama de sabanização, que é um processo irreversível. Se isso for uma verdade, a gente tem um problema bastante caro para resolver quando a gente fala de mudanças climáticas e a necessidade das florestas que a gente ainda tem. Basicamente, quando a gente fala de florestas relevantes de florestas de bioma, né, dentro dos trópicos, a gente fala de floresta amazônica, uma floresta no Congo e floresta na Indonésia. Então, a gente tem, obviamente, a Amazônia como o olho do mundo para que a gente possa ter essa preservação. Desse cenário, a gente passa na parte de fato, o que as companhias têm feito para que a gente possa trabalhar dentro do mercado, né, comentando numa primeira conversa, dentro do mercado voluntário. E, basicamente, a gente tem 3 termos de empresas, de exemplos de que as empresas têm feito. O primeiro que a gente fala é as empresas setando objetivos, quer dizer, vamos virar net zero até qual data? Então, 2050, 2035, para que a gente passe o processo de transição para chegar lá na frente sem nenhuma emissão. O segundo é carbono neutro. Diante do fato que a gente tem uma trajetória a ser feita, a gente vai, obviamente, daquilo que a gente não consegue mitigar no momento que a gente está fazendo essa parte de transição, a gente compensa a pegada de carbono, de fato, para que você possa neutralizar aquelas emissões que foram feitas e estar viabilizando novas tecnologias para que a gente possa chegar lá na frente, de fato, carbono neutro, porque a gente sabe que é necessário um desenvolvimento de tecnologia bastante significativo. E tem algumas empresas que vão além, que a gente chama de carbono negativo, que ela pega, calcula as suas emissões, a hora que chega, vê qual que é o montante de crédito que eu vou ter que comprar e vai lá e dobra, por exemplo, buscando ser carbono negativo, quer dizer, causar um impacto maior até do que são as suas próprias emissões. Nesse cenário, como que a Carbonext ajuda, mas também com diferentes companhias, para que você possa entender. A primeira coisa que cada empresa tem que fazer é saber qual que é a sua pegada de carbono. Então, é o primeiro impacto que você tem que entender aonde você está. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é realizar um inventário de emissões. Normalmente, para não dizer sempre, a gente recomenda a utilização da ferramenta do GHG Protocol, que é hoje uma ferramenta validada pela FGV no Brasil, que você vai ter, obviamente, uma calculadora, um trabalho para que você possa entender qual que é a sua pegada de carbono, quanto que você está emitindo dentro da sua indústria, da sua empresa. E lembrando, todos podem ter esse número. Seja uma pessoa física, eu como Felipe tenho a minha pegada de carbono, ao mesmo tempo que você pode ser uma empresa que seja uma empresa de óleo e gás, uma empresa de uma mineradora, uma empresa de logística, também pode saber na vírgula qual que é a sua pegada de carbono via GHG Protocol. Desse cenário, a gente ajuda as empresas a entender aonde que elas estão comparadas com outras do setor, como que ela pode reduzir e mitigar as pegadas de carbono, para depois neutralizar as emissões via projetos de carbonos homologados nos principais órgãos certificadores internacionais. O que eu acho que vale a pena falar, que eu estou colocando aqui, uma palavrinha nova, é o Verra. Verra, hoje, é o principal órgão certificador internacional, onde você pode comprar créditos de metodologias que, de fato, são aceitas globalmente, para que você não possa simplesmente comprar um crédito que não tem adicionalidade nenhuma. Existem plataformas que fazem isso, e o Verra é uma delas. Nesse cenário, a gente conta um pouquinho, né, como que, falando sobre a Carbonext, como que você pode se tornar, de fato, carbono neutro, que é o processo que a gente já comentou no slide passado. Escolha o período de neutralização, de entendimento da sua pegada de carbono, calcula o seu inventário para saber, e vamos levar em consideração os transportes de funcionários, consumo de energias, viagens, resíduos, entre outras frentes. A compra dos créditos, quer dizer, adquirindo crédito de carbono no mercado para buscar a compensação, e depois recebendo não só o selo da Carbonext, mas também o certificado para que você, empresa, saiba que de fato você fez essa compensação. E aí, eu gosto sempre de trazer esses 2 próximos slides, que eles mostram de fato das estruturas que são possíveis da gente trabalhar. Porque às vezes a gente fala, poxa, eu até quero entender minha pegada de carbono, mas eu queria ter diferentes estruturas para que eu possa passar para o meu cliente entender isso tudo. Porque a gente está num processo de educação desse mercado, do processo onde as pessoas precisam entender. Imagina se cada um de nós, pessoas físicas, cobrar, se cada um cobrar das companhias o trabalho de compensação, ou de entender que o produto que ele está te ofertando é um produto carbono neutro, a gente conseguiria ter, de fato,
não teria mais desmatamento, porque a gente teria recurso suficiente, por exemplo, para mandar para a floresta para que a gente possa ter todos os produtos carbono neutro. Então, a gente traz um pouco de alguns cenários do que a gente já desenvolveu e tem sido desenvolvido no mercado. Uma delas é uma assinatura, onde a neutralização é feita mensalmente, permitindo parcelar o valor todo ano. Então, o cliente procura uma empresa que realize esse inventário periodicamente, todos os meses, define-se a quantidade para realizar o pagamento mensal, para que a empresa possa estar em dia mensalmente com a sua compensação, ao mesmo tempo que esse, para mim, é o mais bacana, que é o produto carbono neutro. Então, você é uma empresa, por exemplo, uma empresa têxtil que está fazendo aquele produto, uma camiseta, por exemplo, você pode neutralizar a pegada de carbono emitido no processo de fabricação desse produto. E nos preços atuais, o impacto, e quem fala isso são as principais empresas de consultoria do mundo, entre McKinsey e Bain, todas elas já fizeram um estudo sobre isso, que o impacto é na ordem de 1% no máximo sobre o valor do produto. Então, imagina, se você vende um produto por R$20, o impacto seria abaixo aí de 20 centavos, que basicamente a gente entender a pegada de carbono por produto, fazer esse cálculo dentro da cadeia e o ciclo de vida do carbono dentro do seu produto, realizar esse inventário, para ao final de todo mês juntar todos os produtos vendidos que foram carbono neutro, de fato, para que possa ser feita a compensação. Um outro serviço que a gente já tem visto um movimento muito grande no mercado é o carbono que a gente chama de produto embarcado, né? Que é o produto o carbono dentro de produtos e serviços, normalmente oriundos do escopo 3. O que é o escopo 3? São aqueles escopos indiretos, onde a empresa não é responsável diretamente por isso, mas ela tem lá dentro da cadeia o cara que está utilizando esse produto que indiretamente emite gases de efeito estufa. Dentro desse cenário, a gente traz o exemplo de uma locadora, você pode vender a possibilidade de comprar crédito de carbono do seu cliente. A gente tem hoje, por exemplo, uma parceria com a Uber, onde você, como cliente, pode compensar a sua corrida. Quanto que isso impacta no preço? Abaixo de 1% do preço. E você pode ter a sua corrida, quer dizer, a sua responsabilidade daquela corrida que você fez, como carbono neutro. E isso está integrado dentro, de fato, daquele produto, onde a gente pode ter a compensação em pequenas partes, seja dentro de uma corrida de um Uber, dentro de uma locadora que você aluga, o carro, dentro de algum frete que você está comprando, entre outros cenários. Dentro disso, a gente tem visto no mercado, e a gente passa essa visão, mas o mercado ele oferece diferentes tipos de certificados, seja o certificado de carbono neutro dentro de eventos, que são super comuns hoje no mercado, para que você possa ter seus eventos carbono neutro, a compensação do seu ano, a compensação do seu histórico como companhia, entre outras frentes de emissões que você consegue fazer essa compensação para estar em dia, de fato, com a sua mitigação e, obviamente, compensação. Dentro desse cenário, eu contei um pouquinho sobre o que dentro da Carbonext a gente tem dentro do mercado voluntário. Vale a gente ressaltar que novidades, obviamente, têm acontecido muito forte dentro desse mercado. Então, a gente já traz que o mercado, dentro do mercado europeu, ele já existe uma regulação, onde empresas que são poluidoras têm um limite para poluir, e aí, dentro desse cenário, se ela poluir mais, ela tem que comprar crédito daquelas empresas que poluíram menos do que a sua obrigatoriedade para que possa ser feita a compensação. E dentro do Brasil, isso também é uma realidade que está sendo construída. Então, no Brasil, a gente já teve esse ano um decreto presidencial falando sobre a regulação do mercado, onde as companhias, um tópico de companhias vão ter que trazer, de fato, um trabalho que vai ser desenvolvido entre empresas e governo para entender como que vai ser o processo de mitigação. E aquilo que você não conseguir mitigar, você vai ter a responsabilidade de compensar, não com créditos de carbono, como a gente fala do mercado voluntário, mas também compensando com aqueles créditos das empresas que poluíram menos do que deveriam, do que poderiam. Dentro desse cenário, a gente tem uma expectativa de que parte dos créditos possam ser utilizados, créditos do mercado voluntário, como é o nosso que a gente tem visto aqui, mas que grande parte do mercado voluntário ele já tem sido incentivado justamente pelas instituições financeiras, pelos consumidores e pelas cadeias de fornecedores, que têm, obviamente, se preocupado, e aí entra muito com o tópico de ESG, que é o que eu, como companhia, estou fazendo para que a gente possa ter uma fase de transição de maneira coerente. Quer dizer, entendo a minha pegada de carbono, busco mitigar todas aquelas
aquelas emissões, e aquilo que eu não consigo, eu vou buscar a compensação com projetos sérios, sejam projetos florestais ou projetos de energias renováveis, entre outras frentes, para que eu possa estar em dia aí, buscando sempre o caminho do ESG, o caminho onde eu possa ajudar o ambiental, social e, obviamente, tendo uma governança dentro do meio de sustentabilidade que seja coerente com as demandas atuais de mercado. Então, dentro dessa apresentação, a gente traz, como eu falei, né, os principais pontos. Vou até parar aqui de fazer essa projeção, justamente para trazer que o mercado tem atuado. Cada vez mais as empresas têm olhado e se preocupado com tudo isso. Esse processo, a gente já tem, obviamente, um aumento significativo de venda de crédito, quando a gente fala do nosso lado, como Carbonext, originadora de crédito de carbono de alta qualidade, via projetos florestais, a gente percebe um movimento muito grande de grandes e pequenas empresas buscando entender a sua pegada de carbono e buscando evoluir dentro desse cenário. A gente sempre fala que não tem tamanho dentro desse mercado. Todos somos responsáveis e devemos estar olhando com cuidado para essa agenda. Então, a gente sempre fala que... E aí, a gente teve algumas conversas com algumas empresas pequenas que às vezes nos procuravam e falavam, mas Felipe, eu acho que é caro esse processo. E não é. É um processo que é viável para todas as companhias, para que ela possa, primeiro, entender a sua pegada de carbono, em segundo passo, obviamente, tentar entender qual que é o seu processo, e aí eu sempre gosto de dar alguns exemplos. Se eu sou um escritório e eu falo, poxa, o que eu posso mudar dentro da minha empresa para que eu possa ser, obviamente, mais sustentável? Isso passa desde dar a possibilidade do seu funcionário e alguns incentivos para que ele possa utilizar bicicletas, entre outras coisas, são coisas super simples que a gente fala, que a gente pontua, até a compra de energia elétrica que não é da rede, sim de um mercado livre de energia, para que você possa comprar energia limpa, desde de trabalhos que você possa ter com horários para que você possa ter economia de energia, e isso falando de um escritório, sem falar sobre as indústrias, entre outros cenários que a gente tem, onde todos são responsáveis e precisam estar olhando com bastante atenção para essa agenda. Então, do meu lado, para trazer um pouquinho desse cenário, a gente abre aqui para perguntas, obviamente. Eu fico bastante contente sobre o interesse e a gente, de fato, tem tido uma demanda muito grande por entendimento, como que eu posso, de fato, fazer o meu papel, como que eu posso ajudar e colocar esse processo de educação dentro da minha companhia para que os meus funcionários possam entender o que é um crédito de carbono, o que é uma compensação, o que é diminuir a pegada de carbono, para que a gente possa, de fato, chegar lá em 2050 de uma maneira coerente sobre os impactos climáticos que a gente vive hoje, né? Quando a gente olha os índices do Acordo de Paris, buscando manter a temperatura entre 1,5 e 2 graus, a gente está perdendo essa guerra hoje. A gente tem tido, obviamente, uma curva que mostra que as temperaturas devem estar além disso. E se isso for uma verdade, a gente vai ter impactos significativos não só na nossa temperatura climática, mas também sobre a produção de alimentos, entre outras frentes. E para isso que a gente tem feito esse trabalho aqui para conhecimento e entendimento de todas as companhias. Então, Cris, jogo novamente a palavra para você, para que a gente possa abrir para alguns tipos de perguntas, obviamente, que é um prazer a gente estar batendo esse papo. Bom, eu agradeço, Felipe, e eu entendo que a Carbonext, então, ela se coloca como uma solução economicamente viável como fazendo parte desse processo da economia net zero, né? Vocês comentaram com relação à questão dos projetos que vocês têm já pré-definidos, né? E outro dia nós estávamos conversando sobre a possibilidade de um estudo de outros projetos serem inseridos nesse meio, né? Eu queria saber se realmente existe essa possibilidade. Vou me colocar no meio do caminho, atuando como business broker, se eu posso trazer isso para vocês, se todos esses nossos participantes da Câmara que tiverem interesse podem trazer isso para a mesa, para a gente conversar, ou como é que funciona? Excelente pergunta, Cris. E aí a gente abre, de fato, com essa parceria, né, que a gente firma aí com o Roadmax, de fato, para que a gente possa auxiliar os clientes dentro desse cenário de geração de crédito de carbono. Nessa estrutura, a gente tem, em primeira mão, a possibilidade de analisar, sim, projetos florestais. E quando a gente fala de projetos florestais, a gente abre
para duas frentes, projetos de preservação florestal, quer dizer, áreas que têm o risco de desmatamento, para que a gente possa analisar e, obviamente, para todos os clientes, sem custo, para que a gente possa entender se, de fato, existe a viabilidade de um projeto dentro dessas áreas florestais, ao mesmo tempo que a gente tem, dentro do mundo de Nature-Based Solutions, a possibilidade de fazer projetos de reflorestamento, plantar florestas nativas e, obviamente, gerar valor dentro de áreas que hoje estão degradadas. Nesse cenário, Cris, também vale ressaltar que existem outros tipos de créditos de carbono que a gente agora, obviamente, com o crescimento que a gente teve da Carbonext, hoje a gente está com 90 funcionários, mais da metade técnicos aí que são para desenvolver novas frentes de negócios, a gente também consegue analisar outros projetos que trazem adicionalidade, sejam projetos de energias renováveis que fazem sentido, normalmente projetos grandes de energias renováveis, não é aquela casinha que agora tem aquela placa solar, mas sim usinas eólicas e solares que são passíveis de gerar crédito, projetos onde você consegue destinar o resíduo de uma maneira eficiente, que você pode, de fato, ter uma geração de crédito de carbono, entre outras frentes que a gente aqui dentro vai avaliar. Então, Cris, super abertos para todos os seus clientes avaliarem, obviamente buscarem entender e o objetivo deles, então, e minha recomendação é que eles façam uma análise dentro de casa para trazer de fato para a gente, para que a gente possa avaliar se faz sentido ou não para eles entenderem se a gente pode gerar crédito de carbono por isso. Para a gente vai ser um grande prazer. Então, tá bom. Muito obrigada. E eu vou passar agora a palavra para o Augusto, porque eu vi que tem 6 perguntas já, né, Augusto? Tá bom? Isso. Temos algumas perguntas aqui, Felipe, e eu vou ler cada uma delas em ordem. Então, vou começar pela primeira, e dou o tempo para você receber, a gente já passa responder, né? Já passamos para a segunda. A primeira pergunta é do Fernando Lira. Obrigado, Fernando, pela participação. Fernando quer saber qual a sua perspectiva de regulação do mercado brasileiro de carbono e quais os ganhos dessa regulação. Perfeito, excelente pergunta que trouxe, que o Fernando trouxe aí para a gente. Fernando, a regulação ela vai acontecer, tá? Isso a gente, depois que veio o decreto presidencial, a gente entende que a regulação ela vai acontecer, que hoje é uma necessidade para que a gente possa, como Brasil, alcançar, obviamente, os acordos que foram definidos dentro do Acordo de Paris. Desse cenário, o que a gente tem, o que a gente não sabe é em quanto tempo isso será regulado. Então, dentro desse processo, e aí, repetindo um pouquinho o que a gente falou lá atrás, o decreto está firmado. As empresas agora têm 6 meses, por exemplo, para avaliar qual vai ser a pegada de carbono. Talvez a gente tenha uma segunda rodada entre discussão entre companhias e governo para acertar os objetivos de cada companhia para que a gente possa ter esse mercado regulado funcionando. Dentro desse cenário, a gente ainda não tem uma certeza de como que ele será definido, obviamente, porque o decreto está super vago, né? Então, ele tem alguns objetivos ali setados, mas que você ainda não tem como saber quais serão os próximos passos. Dentro desse cenário, como que a nossa perspectiva está inserida no mercado? Positiva. A gente entende que o mercado regulado pode, sim, trazer benefícios dentro das mudanças climáticas, obviamente, no processo de mitigação das companhias, além de que, se for possível, compensar parte dessas obrigatoriedades com créditos do mercado voluntário, a gente pode incentivar com que projetos de alta qualidade dentro do Brasil possam ser desenvolvidos. Então, que a gente tenha mais projetos florestais sendo, obviamente, desenvolvidos justamente porque a viabilidade econômica é uma realidade e o mercado regulado traz isso, né? Traz até porque você pode ter uma valorização dos preços de créditos de carbono, principalmente de alta qualidade, que estarão envolvidos dentro desse mercado regulado brasileiro, com um aumento de preço, até por conta da demanda que vai aumentar, até porque será uma demanda obrigatória das companhias. Então, a gente vê como positivo, tá, Fernando? E é algo que a gente só não sabe em quanto tempo vai acontecer, mas que vai acontecer, isso vai acontecer. Tá ótimo. Bom, vou passar para a próxima pergunta, que foi feita pelo Cláudio Miro Reis. O plantio direto em lavouras pode ser contabilizado como crédito de carbono? Legal, legal. Cláudio Miro, sobre o plantio em si, então vamos falar, o cara foi lá e plantou uma lavoura de soja, por exemplo, o cara vai lá e plantou soja. O plantio como a soja, pelo sequestro de carbono ser baixo, e você ter, obviamente, uma colheita aí a cada 3, 4 meses dentro desse plantio,
você não vai conseguir gerar crédito de carbono pelo plantio em si. Como que a gente funciona com crédito de carbono de agricultura? Que eles existem, tá? Dentro do crédito de carbono de agricultura, a gente basicamente vai analisar alguns fatores, como carbono no solo. Então, se você hoje faz uma agricultura que não é sustentável, você passa a fazer um plantio direto, um trabalho de fato, que você vai ter uma concentração de carbono no solo maior do que você tinha, você sim pode gerar crédito de carbono. A mesma coisa acontece com o seu manejo. Então, se você hoje vai ter um manejo de insumos com menos insumos nitrogenados, ou alguns fatores diferentes que vão possibilitar, obviamente, você ter uma agricultura mais sustentável, é passível de gerar crédito de carbono. Qual que é o ponto que a gente está hoje? Desenvolvimento de metodologias que fazem sentido dentro do nosso país. Esse cenário ele já está sendo feito, principalmente com grandes companhias do agronegócio, para que a gente possa ter esse desenvolvimento de metodologias que possam ser válidas internacionalmente. Então, eu falo o seguinte, a gente vai ter sim essa possibilidade. É uma realidade hoje? Não. Está sendo desenvolvida uma agricultura de baixo carbono que possa gerar crédito de carbono. Ainda hoje, ela não é financeiramente viável. Então, hoje, para você trocar um insumo que você utiliza hoje para um insumo natural, outras coisas que podem diminuir um pouco sua produtividade em algumas frentes, você não fecha a conta. Mas isso será uma realidade a médio prazo, eu diria. Então, vale a pena ficar de olho, porque nos próximos anos a gente vai ter sim essa possibilidade. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que foi feita pela Rúbia. Ela quer saber como projetos do agronegócio podem ser elegíveis para o mercado de carbono. Legal. É basicamente a mesma resposta que eu passei agora para o Claudio Amiro. A elegibilidade, de fato, ele passa pela transição, tá? Que é a transição de uma agricultura que ela poderia ser uma agricultura que você tinha uma alta emissão para uma agricultura de baixo carbono. Essa transição, daí eu gosto de retomar lá atrás no começo da conversa, que é a adicionalidade. Quer dizer, para que eu possa desenvolver essa agricultura de baixo carbono, ainda é caro. Para isso, eu terei o crédito de carbono como incentivo para que eu possa receber o recurso adicional, para que eu faça essa transição. Ainda é caro, é mais caro do que a viabilidade. Então, para que eu possa implementar, ainda não faz sentido financeiramente, mas será possível logo, logo. Então, vale ficar de olho, porque a gente tem visto bastante movimento dentro das empresas do agronegócio, seja empresas de insumos, de sementes, justamente para que você possa chegar para uma agricultura de baixo carbono e gerar crédito de carbono, sobre o delta, né, o famoso delta, o menos, quanto que você tem carbono hoje, quanto você vai ter de carbono no solo amanhã, e esse delta gerar como crédito de carbono. Perfeito, Felipe, obrigado. Rúbia, espero que ele tenha respondido. Caso tenha restado alguma dúvida, pergunte de novo. Tá bem legal aqui a participação do público, Felipe, e eu vou agora ler a pergunta, 3 perguntas da Nelly Uzeika. Nelly, obrigado pela participação. Vamos lá. Ela quer saber se a Carbonext trabalha com o mercado regulado ou o mercado voluntário, quais metodologias vocês usam e quanto à logística reversa de embalagens. A Carbonext já está atuando com crédito de carbono? Excelente pergunta. Então vamos por partes. Primeiro, todo o mercado que a gente vive aqui dentro da Carbonext é o mercado voluntário atualmente. Até porque todos os créditos que são gerados dentro do mercado global até como um todo, eles são créditos do mercado voluntário quando a gente fala dessas mudanças de energia, mudanças de fato de preservação de floresta. O mercado regulado, vale ressaltar, que atualmente ele só vale dentro desse sistema de exigibilidade, que eu posso emitir até 10, por exemplo. Se eu emitir 12, eu tenho que compensar com alguém que emitiu 8. Então, para que os dois possam estar no net zero, né, sobre a sua emissão. Dentro desse cenário, a gente só tem no mercado regulado esses créditos de carbono que são sobre as possibilidades de emitir. Então, respondendo a pergunta diretamente, a gente está no mercado voluntário. Dentro dessa pergunta, a gente traz, então, sobre como que a Carbonext tem atuado, né, principalmente no segmento de embalagem. Quando a gente fala de embalagem, existe, e aí vou trazer 2 frentes, tá? Primeiro sobre metodologia. Basicamente, a Carbonext hoje desenvolve projetos florestais sobre metodologias, posso até entrar em alguns termos técnicos, né? VM07, VM015, que são metodologias florestais dentro do Verra, que é o principal órgão certificador internacional, aceito em todo o mundo, isso é importante a gente frisar.
para que a gente possa desenvolver projetos que são de preservação florestal, de áreas que têm risco eminente de desmatamento, ou áreas que você tem o direito de supressão, para que a gente possa abrir mão desse direito de supressão para gerar crédito de carbono. Lembrando, eu acho que isso é um ponto interessante. Se a gente tem uma área verde, um quadradão verde, por exemplo, que está há 40 anos intacta, não tem risco de desmatamento, está ali paradinha, sendo super preservada, você não tem adicionalidade, não gera crédito, não é toda floresta que gera crédito. Então, a gente tem que, obviamente, analisar os riscos de desmatamento que você tem envolvido dentro da sua propriedade para que a gente possa avançar. Dentro do segmento de embalagens, e aí eu gosto sempre de trazer o plástico, tá? A gente fala que a próxima geração de novos créditos aceitos mundialmente, obviamente com um preço bastante significativo, vai ser a transição de plástico, tá? A gente tem já algumas metodologias que estão saindo nesses principais órgãos certificadores, como Verra, Gold Standard, para que a gente possa gerar crédito de carbono de plástico, sob algumas transições. Isso já é uma realidade? Sim, em pequena escala. A gente já tem visto que, de fato, você está sendo desenvolvido, a mesma coisa como a agricultura, né? Metodologias que façam sentido, obviamente, para a gente ter uma transição. A Carbonext tem começado conversas sobre atuação dentro dessa frente de gerar crédito de carbono sobre o plástico, mas ainda não é o nosso core, não é o nosso forte. Dentro desse cenário, até porque eu acho que, para ser bem honesto, acho que não é de nenhuma companhia. A gente já viu algumas companhias buscando, não só no Brasil, mas no mundo, desenvolver esses projetos, mas são todos projetos pilotos que estão em andamento hoje. Mas sim, a gente está de olho. Então, eu acho que é super válido ressaltar que a gente trabalha hoje sobre metodologias, com todas as metodologias dos principais órgãos certificadores, que basicamente são 3 que a Carbonext trabalha: Verra, Gold Standard e as metodologias que a gente chama do mercado CDM, que é o mercado da ONU, que foi estipulado lá atrás no protocolo de Kyoto. E são essas metodologias que a Carbonext trabalha hoje, que são, obviamente, as únicas metodologias aceitas globalmente. Tem algumas outras certificadoras, também que não vou entrar aqui, que são aceitas, mas essas são as grandes certificadoras conhecidas internacionalmente. Perfeito. Foi a resposta sobre a logística reversa de embalagens? Foi, então, a logística reversa de embalagens, de fato, a gente não trabalha, por exemplo, com o ciclo de vida do produto, então, para saber hídrico e tudo mais. Mas essa logística reversa, ela vai ser passível de gerar crédito, mas ainda é em pequena escala. Então, isso até por conta das metodologias globais. A gente realmente acredita que isso vai ser um processo de transição e que a gente terá, com certeza, isso eu posso te falar, um trabalho para gerar crédito de carbono dentro dessa logística reversa, que ainda é um processo de transição que está sendo criado. Boa. Vamos lá, vamos para a próxima. Pergunta do Aldair Dutra. Como é feito o monitoramento e a contabilização das áreas onde os projetos RED-D+, acontecem? Excelente pergunta, cara, que é a parte mais complexa dentro do cenário. A primeira coisa que a gente gosta de falar é que monitoramento é um desafio quando a gente fala de floresta amazônica e áreas, obviamente, que têm risco de desmatamento. A gente aqui dentro de casa, da Carbonext, a gente desenvolveu um sistema próprio, que a gente chama de Monitora Carbon, que eu tenho imagens de diferentes satélites que a gente consegue captar a imagem. E lembrando, captar a imagem não é o problema é trabalhar a imagem. Então, hoje eu tenho mais de 8 funcionários especialistas em geoprocessamento, justamente para que eu possa olhar de maneira quase que diária, fazer o acompanhamento das nossas áreas. Em qualquer momento que eu possa ter uma supressão de uma área verde, de uma vegetação, apita um sistema dentro do meu, dentro do meu sistema, apita um alerta dentro do meu sistema, justamente para que eu possa mandar alguém dentro dessa área, porque então eu tenho, e esse sistema é satélite via radar, obviamente por conta das nuvens, para que eu possa fazer esse acompanhamento. A partir do que eu tenho uma alerta, eu mando um time lá. Dentro dos nossos projetos, a gente tem sempre um responsável social e ambiental, que é justamente para conter qualquer tipo de dano que possa estar acontecendo, e obviamente tem o responsável da Carbonext, o responsável do projeto a fazer essa busca. Então, é o processo mais complexo que a gente trabalha, é de fato o monitoramento. E como que é feita a contabilização desses projetos? A gente sempre fala que é o delta. Então, dentro de uma área florestal que tem risco de desmatamento, então vamos pensar num quadrado. O risco de desmatamento acontece com drivers de estradas, drivers de rios, drivers de comunidades que vivem dentro desse redor. Obviamente, se existe uma supressão, as bordas aqui que serão as mais impactadas. Dentro desse cenário, é ali onde eu vou ter a possibilidade de ganhar crédito de carbono. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um projeto de 100 mil hectares,
onde os modelos mostram que nos últimos 40, 30, 20, 10, 5, um ano, a gente está tendo um desmatamento aproximadamente de 1% da área. Então, a gente está falando de 100 mil hectares, de 1.000 hectares, que é a possibilidade de você perder todos os anos, é ali que você consegue ter o seu crédito de carbono o avoid, né, que você faz, quer dizer, pela preservação e por evitar que, de fato, aquela área ela seja desmatada. A gente tem visto bastante, e isso que é legal de contar, como a gente é uma empresa já com 12 anos de vida, a gente consegue ver bastante os cenários que a gente tem. E é bastante interessante quando a gente vê os projetos que a gente desenvolve em áreas com bastante pressão de desmatamento, que o que sobrevive é o projeto. Áreas ao redor acabam sendo desmatadas de fato, porque, obviamente, a gente pode ter uma legislação que não é forte o suficiente para conter, a gente pode ter sistemas de monitoramento de outras áreas que não são tão eficientes, que você acaba tendo desmatamento. Mas dentro das áreas florestais, se você tiver desmatamento, você não tem crédito de carbono. Então, existe, de fato, esse cuidado para que essa área não venha, de fato, a ser derrubada. E aí, obviamente, o sistema de contabilização é esse delta, sobre o que seria, qual que é a probabilidade de cair, não. Então, tem projetos que têm uma pressão maior, que podem gerar mais créditos, e projetos que estão numa área mais remota, que podem ou gerar poucos créditos, ou até não gerar créditos, porque ele não tem risco de desmatamento eminente para que você possa desenvolver esse projeto. Diferente, por exemplo, de projetos de reflorestamento, onde o que a gente vai contar é plantei, o quanto que essa árvore vai ser dentro de uma área degradada, se eu plantei essa árvore, o quanto que a gente vai ter de sequestro de carbono no período aí da vida dessa árvore, e esse sequestro é o que vai ser contabilizado de fato como crédito de carbono, porque é uma área degradada e o incentivo está dentro do crédito de carbono para que você possa plantar uma floresta nativa que, num primeiro momento, poderia não ter nenhum tipo de valor, mas que, de fato, hoje tem um valor significativo dentro de áreas de reflorestamento. Show de bola. Felipe, a Jéssica Brandão faz uma pergunta bem em cima do que você está comentando, né? Ela quer saber se os créditos de projeto de RED+, da Carbonex, podem ser vendidos para outros mercados regulados. Excelente pergunta. Hoje, não. Tá? Então, hoje, projetos de RED, todos são dentro do mercado voluntário. Existem algumas discussões dentro do Acordo de Paris, que a gente chama do artigo 6, da possibilidade de sim incluir créditos florestais. Isso é uma realidade hoje? Hoje, não. A gente realmente tem conversado e ouvido bastante sobre a regulação do mercado brasileiro. Provavelmente, dentro do mercado brasileiro, parte dessas exigibilidades das empresas poderão ser compensadas com projetos de crédito de carbono de alta qualidade, que os florestais estão incluídos, mas não tem nada falando em nenhum lugar. Então, é basicamente a gente entendendo que isso vai ser uma realidade. Mas respondendo diretamente a pergunta, hoje não. Hoje os projetos de RED são só utilizados dentro do mercado voluntário. Ótimo. A Ana quer saber se vocês fazem negociação financeira dos créditos. Sim, a Carbonet, como um todo, ela desenvolve toda a cadeia. Primeiro, a gente encontra essas áreas, avalia de fato se a gente tem capacidade de gerar crédito de carbono dentro dessas áreas. Se sim, a gente parte, depois de um contrato firmado entre o dono da terra com com o time da Carbonext, a gente vai desenvolver o projeto. Esse projeto é uma tese de 300 a 500 páginas, onde a gente vai, de fato, falar que tem o risco de desmatamento e comprovar com todos os dados científicos. Depois a gente vai contratar um auditor que vai olhar o que a Carbonext falou, vai colocar no órgão certificador e vai fazer a comercialização de crédito. Dentro desse cenário, a Carbonext, obviamente, pelo trabalho que a gente faz e, obviamente, as entradas com grandes players, e sendo bem honesto, a gente tem uma entrada muito grande, não só com players brasileiros, mas players principalmente europeus, que é o principal mercado da Carbonext. A gente faz, sim, comercialização do crédito e negociação dos créditos. A gente acompanha o mercado diariamente aqui, até para que a gente possa ter uma base de preço e tudo mais. Então, a gente fala que para os nossos proprietários de terra, que estão com os projetos com a gente quase que faz uma consultoria, de fato, junto com a comercialização dos créditos, para que ele possa estar antenado dentro do mercado, entendendo onde buscar, para poder acompanhar e, obviamente, ser beneficiado dentro desse mercado. Perfeito. Temos mais 9 perguntas. Vamos lá, eu vou tentar condensar aqui três perguntas da Rúbia. Ela quer saber assim, quais projetos de reciclagem de resíduo podem ser elegíveis para o mercado de carbono. E emendando outra pergunta. Áreas de reserva legal e de APP degradadas que estão em recuperação são elegíveis para o crédito de carbono?
Vou responder de trás para frente, então, essa pergunta, Augusto. Primeiro, áreas de reserva legal e APP que possuem risco de desmatamento, quer dizer, que estão em pé, mas que sofrem um risco de desmatamento, podem sim gerar crédito de carbono. Se for uma área que não tem o risco de desmatamento, isso a gente consegue avaliar aqui dentro, não são passíveis de gerar crédito de carbono. Ali está justamente a conversa sobre o risco de desmatamento. E lembrando, projetos de carbono normalmente tem que ser projetos maiores, quer dizer, projetos de 1.000 a 10.000 hectares, dependendo, a partir de 1.000 a 10.000 hectares. Então, assim, a gente normalmente fala acima de 10.000, mas, obviamente, se são projetos onde você tem direito de supressão, a gente pode aceitar áreas menores para que a gente possa desenvolver projetos. E se você for fazer um reflorestamento de uma APP ou uma reserva legal, que existe a obrigatoriedade de fato que você faça esse plantio, mas que você não fez por diversas razões, que pode ser por conta de razões econômicas, ou de fato que você não fez por alguma razão que eu não tenho agora para explicar, mas que o proprietário saberia dizer, mas que você consegue comprovar que faz muito tempo que está assim, que você precisa de fato ter uma recuperação daquela área, não só pela área degradada que você tem, mas também por uma regularização, você pode sim gerar crédito de carbono. O que eu volto a afirmar é que, mas é uma área de 20 hectares, 20 hectares não dá projeto. Se for uma área de reflorestamento, a gente gosta de falar de a partir de 500 hectares para a viabilidade econômica de um projeto, senão o custo até não faz sentido para a gente avançar. Então, poxa, tem alguns proprietários que somados vão dar mais ou menos 500 hectares que a gente quer reflorestar, recuperar essas áreas, gera projeto? Gera projeto. Perfeito. Vamos voltar rapidinho, porque é uma pergunta bem pontual em cima da resposta anterior que você deu, é de novo da Ana. Você consegue dar uma ideia de volume e valores de lotes negociados? Então, Augusto, sinceramente, quando a gente fala de lotes negociados, é uma pergunta bastante vaga, né? Eu vendo desde um crédito, então tem vários clientes, estou fazendo um evento carbono, eu vou vender um crédito de carbono, 1 tonelada, né, equivalente, e já fizemos vendas de milhões de créditos, literalmente milhões. A gente gera aqui dentro do mercado, a Carbonext gerou nesse primeiro semestre 2,5 milhões de créditos. Então, a gente não tem um limitador de volume, tá? Mas desde de um crédito a gente começa a fazer até, obviamente, volumes grandes, mas o que eu posso afirmar é que, de fato, tem tido bastante demanda, né, de compra de créditos de qualidade, que são os casos dos créditos florestais, e que a gente, esse ano, já negociou mais de 2,5 milhões de créditos. Ótimo. Vamos lá, vou tentar agora, como tem muita pergunta, vou tentar condensar duas aqui. Vamos ver aqui, o do Arthur Damasceno. Faz uma pergunta bem legal sobre as certificadoras internacionais, como Verra e Gold Standards. São caras e não conhecem a realidade brasileira. Qual a saída? Há espaço para uma certificadora brasileira? E uma outra pergunta do Dr. Raico Lübke, obrigado pela participação, Dr. Raico. Ele quer saber como é contabilizada a contribuição de crédito de carbono de usinas fotovoltaicas. Perfeito. Sabe que é uma excelente pergunta essa primeira sobre as certificadoras. De fato, a gente tem dentro das metodologias globais, e que muitas vezes elas não dizem todos os pontos obviamente, de necessidade do mercado brasileiro, tanto para preservação, quanto para reflorestamento, quanto para projetos de agricultura. Eu, como Carbonext, penso que era mais interessante a gente trabalhar dentro, sem querer inventar uma roda. Então, em vez de eu criar uma certificadora brasileira, o que muitas empresas estão tentando fazer, mas é difícil você conseguir validar a credibilidade dessa certificadora internacionalmente, o que a gente gosta de fazer é desenvolvimento de metodologias que podem ser inseridas dentro desses principais órgãos, e os órgãos são super abertos a esse desenvolvimento. Então, o Verra, ele quer que a gente traga novas metodologias para que possam ser desenvolvidas, que façam sentido dentro do mercado brasileiro. Isso é uma realidade e que eu gosto de pensar que eu não preciso criar uma certificadora nova. O que eu posso fazer é criar uma metodologia dentro dessa certificadora que pode ser validada globalmente para que a gente possa, obviamente, gerar crédito de carbono de uma maneira mais eficiente dentro do Brasil. E por que eu falo isso? Porque avaliar credibilidade de certificadora é um desafio. Então, que já foi superado dentro de alguns órgãos, como o Gold Standard e o Verra, que eu acho que é muito mais viável a gente ter essa aprovação do que criar uma certificadora que faça sentido. Existem diversas discussões, pode ser que daqui
há algum tempo surja uma certificadora brasileira, que vai ter uma credibilidade internacional, não só nacional, mas eu ainda gosto de pensar em como que a gente pode ajudar esses órgãos, de fato, a ter metodologias que sejam mais eficientes. E aí, respondendo à contabilização, quando a gente fala de projetos de energias solares, por exemplo, né, de umas usinas solares, a gente tem duas coisas que eu gosto de falar. Desde o ano passado, todos os projetos solares on-grid, você tem algumas restrições, quer dizer, você não consegue gerar crédito de carbono como você gerava antes. Mas, basicamente, para contabilização, o que eu gosto sempre de falar é o delta. O que é considerado? Se você utilizasse a sua matriz energética normal, via uma termoelétrica, qual que seria a sua emissão? X. Agora você está usando uma usina solar, que a sua emissão é Y, obviamente extremamente menor, se não nula. Dentro desse processo, o delta, quer dizer, a diferença de emissões, é o que a gente pode valorizar de crédito de carbono. Então, que é o que a gente chama de adicionalidade. O quanto que você deixou de emitir por estar com uma usina solar, é o que você vai ter de crédito de carbono. O Dr. Raico ele faz mais duas perguntas em cima da questão das usinas fotovoltaicas. Ele quer entender se é avaliada e medida a energia limpa gerada, injetada na rede, ou é avaliada a potência instalada na usina. E mais, como seria avaliada uma usina não conectada à rede? Aí você tem uma excelente pergunta. Quando é uma usina não conectada na rede, é melhor, que é o que a gente chama de off-grid. Quando a gente chama de off-grid, significa que você está, de fato, alimentando uma comunidade ou algo que é diretamente beneficiada, em vez de você colocar dentro do grid. A conta é a mesma, tá? É o mais e menos sobre uma geração. Então, por exemplo, se eu estou falando que é off-grid, eu estou substituindo o quê? É um gerador a diesel que é utilizado dentro de uma comunidade quilombola, que tem 6 horas de energia consumido pelo gerador a diesel, que eu vou deixar de consumir esse gerador a diesel e vou passar a ter uma usina fotovoltaica? Sim, é essa contabilização que ela é feita. Quando a gente faz de contabilização no grid, é entender como que é a matriz energética do país, que a gente, obviamente, tem uma matriz bem mais limpa do que outros países, para fazer esse delta de qual que é a pegada de carbono que eu estou evitando, né, sobre essa usina fotovoltaica. Lembrando, para gerar crédito de carbono de usinas, tem que ser usinas relativamente grandes para que você possa, de fato, gerar um projeto. Ótimo. Gente, temos muitas perguntas ainda por responder. Eu estou olhando o tempo aqui, vou pegar uma outra que foge um pouco, mas todas serão respondidas, tá? Como eu disse no início, se não der tempo agora, o Felipe depois manda, né, Felipe? Claro, vai ser um prazer para mim, vai ser um Tá prazer. bom. E só complementando, eu também, como business broker da Carbonex, aqui estou à total disposição, né? Por isso que realmente eu gerei esse webinar, porque eu sabia que o tema seria bastante debatido, né? Legal, Cris, legal. Nossa, tá pegando fogo aqui. O Arthur Damasceno, a pergunta dele é muito interessante. Ele cita a Indonésia e a Papua Nova Guiné. Eles fecharam seus mercados de crédito de carbono, preocupados em não atingir neutralidade a níveis de países, já que os créditos estão beneficiando empresas de fora do país. Isso poderia acontecer no Brasil? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que você acaba passando por jurisdições, né? Então, quer dizer, por países definindo como que você vai fazer essa atuação. Eu acredito que, assim, obviamente, pelo cenário global que o Brasil está inserido, eu não acredito que vai ser um mercado que vai ser fechado dentro do Brasil. O que pode acontecer é que créditos brasileiros podem ter uma valorização maior dentro do país, fazendo com que seja compensado dentro de empresas brasileiras, obviamente, mas por conta de mercado. A gente sempre gosta de falar que o mercado ele tem que definir o jogo e não, de fato, só os governos. Existe uma grande discussão quando a gente fala de créditos jurisdicionais, quer dizer, a troca de pegada de carbono entre países, que a gente chama de NDCs, para que você possa fazer essa compensação entre países. Então, vem lá a Noruega e compra créditos do Brasil de florestas que estão sendo preservadas. A gente entende que existe, de fato, uma conversa grande sobre mercados jurisdicionais, a gente gosta muito mais do mercado como ele é feito hoje, onde você tem as certificadoras que são, de fato, relevantes e que você pode, de fato, utilizar esses créditos de alta qualidade para compensação. Fechamento de mercado, como que a gente tem visto em alguns outros países, eu não acho que isso vai ser uma realidade no Brasil, e nem de longo prazo dentro desses países, até porque são relevantes dentro de compensação do mundo. O que a gente tem que entender e aí entra a minha visão, né, como Carbonest, qual que é a melhor maneira da gente preservar nossas florestas?
seja na Indonésia, na Papua Nova Guiné, dentro do Brasil. O que a gente precisa é, de fato, que o recurso chegue dentro da floresta para que o monitoramento possa ser feito e que a gente tenha preservação com a floresta em pé. Tenha preservação e manter a floresta em pé possa gerar recurso. É essa a visão que a gente tem, que é bastante importante, independente de qual vai ser o recurso utilizado dentro dos governos. Tá ótimo. Bom, talvez já encaminhando para o fim do nosso debate, que eu vou ler uma outra pergunta que também trouxe um tópico ainda não abordado. O Átila Ribas. Ele quer saber o seguinte: você acredita, Felipe, que na atualização do decreto vigente serão incluídos outros setores, tais como prestadores de serviços de menor porte, restaurantes, lavanderias, oficinas, hotéis? Vou falar agora, é uma opinião do Felipe, né? Até pelo acompanhamento que a gente não sabe dentro dessa regulação dos decretos, mas seguindo o que o mercado internacional fez, e obviamente com a construção de mercados regulados, eu acredito que ainda não, tá, Atila? A gente acredita de fato que nessa primeira rodada vão ser só os segmentos com maiores níveis de emissão, tá? Para que talvez, num futuro mais distante, possa ter todas as companhias incluídas. O que a gente tem visto é que talvez a própria, né, seus clientes acima e tudo mais, e obviamente a cadeia do fornecedor que vai ser obrigatória, tenha que talvez entender a pegada de carbono, mas sobre um processo, e aí não de uma maneira regulada, mas de uma maneira assim, quero saber meu impacto. Mas quando a gente fala de compensação, quando a gente fala de mercado regulado, de você ter uma obrigatoriedade de mitigação, eu não acredito, tá? O que a gente vê nos grandes mercados é que são os grandes segmentos emissores que têm esse desenvolvimento no começo do mercado regulado. Tá ótimo. Bom, Cris, você quer fazer alguma consideração em cima de tudo que foi dito, respondido, para a gente encaminhar o encerramento? Ou a gente pode ler mais umas duas perguntas e aguardar Não, se o Felipe tiver um tempo, acho que poderia fechar. Nós temos 5 perguntas, eu acredito que não vá demorar tanto. Poder fechar essas 5 perguntas e aí a gente já pode finalizar. O que você me diz? Do meu lado, eu tenho mais 5 minutinhos, sem problema. Olha aí, então. Então vamos lá, vamos tentar encaixar aqui. Mas só esclarecendo, caso alguma pergunta não Sim, seja respondida, a gente vai providenciar sem a dúvida, resposta. sem dúvida. Vamos lá, vou repassar a pergunta da Jéssica Brandão. Ela quer saber se os créditos gerados pela Carbonext serão contabilizados nas NDC do Brasil e como isso funciona. Excelente pergunta. Hoje não. Hoje o mercado que a gente está inserido são 100% mercados voluntários. Então, talvez isso possa ter qualquer tipo de alteração, que é o que a gente fala que tem altas discussões dentro das COPs, mas atualmente não, tá? É só mercado voluntário, não entra na NDC do país. Ok. O Caio Gomes. Como pessoas físicas e jurídicas que possuem grandes propriedades com excedentes de áreas de floresta na Amazônia em suas fazendas podem ingressar no mercado de carbono? A Carbonex faz o cálculo de crédito de carbono dessas áreas? Excelente pergunta. E aí, boa notícia para você. Sim, o que a gente precisa normalmente? No primeiro momento, o que a gente precisa é ter o CAR e o shape da área. Tendo essas duas informações, a gente consegue fazer uma análise prévia, quer dizer, uma ideia para entender se pode gerar crédito de carbono ou não. Nesse cenário, se for possível gerar crédito de carbono, a gente segue com as conversas de fato para que a gente possa desenvolver um projeto. Mas a boa notícia é que sim, a gente pode sim avançar nesse cenário para desenvolver projeto, inclusive para ele. Tá ótimo. Lá no começo, o Claudio Miro tinha feito uma pergunta: se o plantio direto em lavouras pode ser contabilizado como crédito de carbono. Aí você respondeu, Felipe. E agora, eu acredito que o Claudio Miro tenha feito uma segunda pergunta em cima da tua resposta. Você citou, no exemplo citado de uma placa de energia solar não ser viável para gerar crédito de carbono. Porém, se uma cooperativa ou empresa que gerencia várias contas solicitar, faz sentido? Sim, a gente chama de projetos agrupados, né? Então, se eu tenho uma casa geraria? Não. 500 casas gerariam? Talvez. O que a gente gosta de falar é que projetos acima de 10 megawatts eles começam a fazer sentido quando a gente fala de geração de crédito. Pode ser um projeto ou vários projetos menores, mas sim, tá? Então, assim, eu ainda acho que, por exemplo, uma cooperativa, não se for uma usina fotovoltaica, é um porém, mas, por exemplo, a gente tem discussões com grandes empresas que constroem, por exemplo, PPS, que o cara vai lá e faz aquela sua própria usina.
nem sempre essa usina tem tamanho para gerar crédito de carbono. Mas na hora que eu falo com essas grandes empresas de geração de crédito de energia renovável, elas são passíveis sim. Mas respondendo a pergunta de maneira fácil, projetos agrupados com vários projetos menores que vão gerar uma quantidade alta de megawatt, por exemplo, para dentro da sua usina, sim, é passível de gerar crédito. Tá ótimo. E para finalizar, duas perguntas, são distintas, mas acho que a resposta vai ser bem rápida. A Carbonext opera apenas com áreas ou projetos brasileiros? Essa é a pergunta da Rúbia. E a Nelly, um crédito está variando em qual valor? Legal. Hoje, a Carbonext tem atuado só no Brasil com projetos florestais, a gente tem começado a expandir um pouco fora do país, mas a gente ainda tem muita responsabilidade dentro do nosso país de preservação. A gente tem visto, de fato, um problema grande de desmatamento ilegal. A gente vai focar, de fato, onde a gente tem uma atuação ainda bastante relevante. E a Carbonext, e aí trazendo, obviamente, para responder a segunda pergunta, quando a gente fala de créditos de carbono, você tem alguns créditos de carbono. Então, eu posso te falar aqui, créditos florestais, que a gente vai falar de créditos de preservação e reflorestamento, a gente vai variar e aí são bastante diferenças dependendo do projeto, de 15 a 25 dólares. A gente tem, por exemplo, projetos de energias renováveis que eles são mais baratos, que a gente está girando aí na faixa de 3 a 9 dólares. Fê, qual que é o tamanho dessa diferença de preço, né? Tem várias coisas que englobam qual que é o projeto, quais são os benefícios socioambientais desse projeto. Dentro desse projeto, ele é um projeto que ele vai continuar tendo possibilidade de ter adicionalidade, quer dizer, projetos que ele pode ser de longo prazo, viabilizando uma tecnologia, ou são projetos que eles viabilizaram no passado, mas que hoje não seriam mais adicionais. A gente tem projetos que são antigos, e aí, obviamente, você perde um pouco de valor pelo mercado, que faz essa diferenciação de preço. Então, tem várias diferenças que a gente pode falar. Então, eu te passei um range extremamente grande, mas de fato porque então, tem créditos que a gente faz de PCHs, por exemplo, ou de energias eólicas e solares que vão de 3 a 6, 7, dependendo da certificadora, e créditos florestais que vão variar aí de 13 a 15, dependendo dos seus benefícios socioambientais, até 25 no projeto de reflorestamento. Excelente, Felipe. Olha, são 5 e 2, você conseguiu responder cerca de Olha, 20 perguntas. Então, agora a gente deu vazão a todas elas. Cris, você quer fazer um comentário final? não, eu só quero finalizar, obviamente, que missão dada, missão cumprida. Mais uma vez, a Câmara Brasil-Alemanha, a gente consegue trazer um tema bastante atual e que todo mundo tem interesse. Isso é bom saber, né? Fico orgulhosa de fazer parte dessa equipe, tanto Câmara Brasil-Alemanha, quanto Rodmex, quanto Carbonex, né? Então, só queria agradecer o Felipe, mais uma vez, agradecer a Verônica, a Karina, que me colocaram em contato, né? A Marcela e o Augusto, e a nossa equipe dentro da Rodmex, né? Então, eu agradecer a todos os patrocinadores da Câmara Brasil-Alemanha, os patrocinadores do GIEMA, e fico muito feliz com o resultado. E observo pelo teu sorriso que você também está muito satisfeito. Então, tá bom. Muito obrigada com todos, e passo a palavra para o Augusto, para a gente não como somos uma Câmara Brasil-Alemanha, não gostamos de extrapolar o tempo, né? Tá, obrigado, Felipe. Isso. Pessoal, Mas, eu que agradeço. Para mim foi um grande prazer. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. viu, Felipe? Bem rapidinho, o Raico fez uma última pergunta, é rápida. Valor seria de dólar por tonelada de CO2? Perfeito. Dólar por tonelada de CO2, que é equivalente a um crédito de carbono. Perfeito. Pronto, tá lá a resposta, doutor Raico. Então, gente, como disse a Cris, nós agradecemos muito a participação de todos. Felipe Viana, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo para compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. Foi muito legal a interação com o público. Obrigado, gente, por terem feito as perguntas. Agradeço aos patrocinadores da Câmara mais uma vez, né, lendo o nome de cada um deles. Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopo, os patrocinadores Masters e os patrocinadores do GMSG. De Paulo e Panassolo, Grupo Elis, Gemir, Harbauer do Brasil, Nix Attorneys e Roadmax Ambiental. E a Carbonex, um obrigado também por ter apoiado este webinar de hoje, tá bom? Então, um forte abraço a todos, continue se cuidando e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.